Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal do Vale Concurso. Eu sou o professor Mauro, professor de História. Para você que está aí querendo aprender História de um jeito fácil, siga nossas aulas, ative o sininho e as notificações que aparecem aqui embaixo, que você vai receber várias dicas importantes, não só de História, mas também de outras matérias. Meu Instagram está aqui no cantinho, ó, Prof. Mauro Alves, para você que quiser tirar qualquer dúvida de História, pode entrar em contato conosco, teremos o maior prazer em atendê-los. Bom, a dica de hoje, dica de 30 minutos, é para você que está aí se preparando para o concurso da Polícia Militar da Paraíba. Nós estamos aqui hoje com dicas importantes. Nós já analisamos o edital de vocês, já está lá tudo que vai cair para vocês e o objetivo do Vale Concurso é levar até vocês o que for necessário para a sua aprovação. Então, para você que está aí, tem dificuldade em História, não gosta de História, é com você que eu quero falar em especial. Gosto muito de dar aula para quem não gosta de História, porque geralmente quem não gosta de História não gosta porque acha que tem muita decoreba, acha que é muito assunto para decorar, muita coisa para guardar na cabeça, mas nós vamos mostrar para você que você está enganado, que aqui você vai conseguir entender o assunto sem decoreba, aprender e fazer uma boa prova e gabaritar, pegar lá sua farda para poder trabalhar, não é isso? Bom, de todos os temas que tem lá no edital, nós escolhemos o tema Origens e Conquista da Paraíba. Colocamos aqui a data de referência e vocês vão ver que em concurso público as datas somente são menções que são feitas para facilitar o seu entendimento e para mostrar o que a questão está exigindo de vocês. Então vamos começar a aula, bora agora aprender História, pessoal. Então vamos lá. Para falar de origens e conquistas da Paraíba, nós temos aqui a data de referência. Primeiro precisamos voltar um pouquinho no tempo, principalmente aí, né? Para quem está algum tempo já sem estudar, terminou seu ensino médio lá com 17, 18 anos, o tempo passou um pouquinho e você que está com 24, 25, 26 anos, está achando que não consegue mais aprender, então vamos pegar aqui bem o passo a passo. Lembrando, né? Gosto de dar aula aqui no quadro, de uma maneira bem arcaica, bem anos 90, anos 80, né? Escrevendo mesmo, por quê? Poderia trazer uma aula aqui para vocês em OBS, tudo prontinho, né? Mostrando os slides para vocês, mas eu acredito que isso não ajuda muito para a construção do seu conhecimento, do seu entendimento sobre a matéria. Prefiro ir escrevendo aqui no quadro, apagando o que for necessário, grifando em vermelho aquilo que for mais importante, para que você tenha mais facilidade para entender, principalmente para quem tem dificuldade de História. Então vamos voltar um pouquinho aqui no tema, olha só. O Brasil é descoberto em que ano? 1500. Então 1500, descobrimento do Brasil. Até 1822, o Brasil era chamado de colônia. O Brasil era o Brasil colônia. Colônia de quem? De Portugal. Essa informação é relevante? Vocês vão ver que sim. Quais são as características deste período de Brasil colônia? Bom, nós temos algumas características. Na economia, por exemplo, o Brasil teve uma economia cíclica, guardem esse nome. Então, o primeiro objetivo dos portugueses quando chegaram ao Brasil não era de colonizar o Brasil. Eles tinham mais interesse nas Índias, que já era uma rota comercial importante, com especiarias que eram muito valiosas para o mercado e o comércio europeu. Mas aí eles chegam ao Brasil e tentam descobrir, né, que tipo de riqueza vão encontrar aqui. Então nós tivemos aí o ciclo do pau-brasil, que era uma madeira, onde eles retiravam dela uma tinta, um pigmento para a fabricação de uma tinta para pintar tecidos que eram um produto valioso na Europa. Posteriormente tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, depois o ciclo da mineração e o ciclo do café. Então o Brasil, durante o Brasil colônia, ele passa por esses períodos de ciclos econômicos, né? E dentro desse modelo aí de ciclos econômicos, nós temos que mencionar aqui também, para facilitar o entendimento de vocês, uma subdivisão que foi feita dentro do território brasileiro. Então, Portugal era um país pequeno. Quando os portugueses chegam ao Brasil e se deparam com essa vastidão de terras, eles pensam assim, bom, como nós vamos fazer para gerenciar tudo isso, para tomar conta de tudo isso? E aí, eles chegam até o Brasil, ó, fazer um mapinha aqui. O Brasil, naquela época, ainda não tinha esse formato que temos hoje. Precisamos lembrar que por aqui, ó, passava uma linha divisória chamada Tratado de Tordesilhas. Todo mundo se lembra disso aí, assunto de ensino fundamental. Sendo que este lado de cá pertencia à Espanha, abreviar aqui, e o lado de cá pertencia a Portugal. E aí muita gente fala assim, né?
Eu acho que foi até aqui que começou essa brincadeira. Nó português é muito burro, né? Deixou a maior parte para a Espanha. Negativo. Nessa época, Portugal era muito esperto, muito inteligente, era a maior potência mundial. Portugal faz essa linha divisória e não estava dividindo a América em duas. Portugal estava dividindo o mundo em dois. E as Índias, que ficavam do lado de cá do globo, né, passaram a pertencer. Essa rota aqui, ó, do Atlântico passa a pertencer a Portugal. Então Portugal, na cabeça deles, eles estavam deixando para a Espanha apenas uma migalha, né, uma esmola ali para a Espanha. Eles pretendiam então pegar toda essa rota aqui para chegar até as Índias. Bom, fato é que quando eles chegam aqui ao Brasil e vê, nossa, é muita terra para gerenciar, como é que nós vamos fazer tudo isso? Aí o rei de Portugal, a coroa portuguesa, tem a ideia de subdividir essas terras em 15 capitanias, ok? Então ele subdivide em 15 capitanias e deu a essas 15 capitanias 12 donatários para tomar conta dessas 15 capitanias. Bom, deixa eu dividir o quadro aqui. E aí, pessoal, a capitania da Paraíba, que é o nosso tema da aula de hoje, né? Origem e conquista da Paraíba. Então, primeiro estamos falando da origem, né? Voltamos lá em 1500 para vocês poderem entender como que surge a capitania da Paraíba. A Paraíba, então, pertencia a uma capitania que era chamada de Itamaracá. Itamaracá. Sempre nomes indígenas, né? A tradição brasileira, né, dos nomes indígenas. Essa capitania de Itamaracá, ela estendia desde o Vale do Rio Santa Cruz até a Baía da Traição. Então, era uma região extensa, né? Não era do tamanho que tem o estado da Paraíba hoje. Então, originalmente, a nível de concurso público, o que é que nós precisamos lembrar? Essa descoberta, essa origem do estado da Paraíba, que na época ainda não era estado, era uma capitania, né? Ela vai surgir, ó, tá vendo esse ano aqui de referência? Eles colocam no edital para vocês o ano de referência. 1574. Brasil descoberto em 1500. 1501 inicia-se o século XVI. Então, de 1501 até 1600, estamos no século XVI. Olha aqui, 1574, então, século XVI. Vamos colocar essa informação aqui, ó. Então, a história da Paraíba inicia-se no século XVI. Professor, o que isso tem de relevante, de informação importante? Bom, primeiro, para quem tem dificuldade em história, você vai conseguir se situar melhor dentro da história do Brasil, memorizando o século. Então, nós temos aqui, ó, 1500, início do Brasil, até 1822, nós temos aqui 322 anos de história, não é isso? 322 anos de história. Quando a gente faz essas subdivisões, facilita o nosso entendimento. Então nós temos aqui 3 séculos praticamente de história, né? 300 e pouquinhos anos. 3 séculos. Então nós temos ali praticamente séculos 16, 17, 18. No início do século XIX, ó, 1801, começa o século XIX. Então no início do século XIX o Brasil deixa de ser colônia e se torna independente. Então essa história do Brasil colônia era gira praticamente dentro dos séculos 16, 17 e 18. Então nós já temos aí algumas informações importantes. Ó, 3 séculos de história somente, no tema da aula de hoje, né, origem e conquista. Nós temos aí, eu falo somente porque assim, para a história 300 anos é pouca coisa, né? Então somente 300 anos de história. A outra informação importante, o Brasil foi subdividido em capitanias hereditárias, né, tinham seus donatários. A outra informação importante, que aonde é o estado da Paraíba hoje pertencia a Itamaracá. E agora, uma quarta informação importante. Quando os portugueses chegam até a região, eles se deparam com povos indígenas. Pô, nenhuma novidade nisso daí, né? Quando os portugueses chegam ao Brasil, vão se deparar com povos indígenas que já habitavam aqui. Deram a eles esse nome de indígenas porque acreditavam que haviam chegado às Índias, né? Mas, na verdade, eram povos nativos aqui da América do Sul, do Brasil. E quais foram as etnias que foram encontradas na região onde hoje é o estado da Paraíba? Principalmente os potiguaras, ou potiguares, né? E os tabajaras. Sendo que potiguaras viviam mais ao litoral, o L aqui de litoral, e os tabajaras mais para o interior, ou sertão, o S aqui de sertão.
Essas duas tribos, elas eram rivais. Potiguaras e tabajaras eram rivais. Por quê? Os tabajaras enfrentavam, vez ou outra, o problema da seca mais ao sertão, mais ao interior. Isso fez com que esses povos tabajara, de vez em quando, tentassem migrar para a região mais do litoral, onde se encontravam os potiguaras. Os potiguaras tinham uma outra característica, eram povos guerreiros e eram povos dominadores, que não aceitavam dominação. Exatamente o que Portugal queria fazer com eles. Quando os portugueses chegam ao Brasil, eles tentam dominar o território através da supremacia de força. E os potiguaras, vou marcar em vermelho aqui, ó. Quem eram os povos que não aceitaram a dominação portuguesa? Ó, potiguaras. Bom, por não aceitar essa dominação portuguesa, e pelo fato de Portugal não dar a devida importância ao território brasileiro, Portugal, a princípio, criou Tordesilhas para deixar a Espanha de lado, pensando somente no caminho para as Índias. O que é que os potiguaras vão fazer? Aliás, o que é que vai acontecer nesse período no Brasil, no início da chegada dos portugueses? O fato dos portugueses não ter dado muita atenção, então, para o território, vai despertar a atenção de outros povos europeus por essa região. E aí surge aqui a figura dos franceses, espanhóis, opa, ficou meio feio aqui, né? E holandeses. A letra saiu meio feia aqui. Então aparecem franceses, espanhóis e holandeses, sendo que os principais que chegaram primeiro foram os franceses. Vamos grifar em vermelho aqui também para facilitar o entendimento de vocês. Depois, no final, nós vamos voltar pegando o que há de mais importante para vocês fazerem uma boa prova, caso caia esse tema aqui, origem e conquista. Por que eu estou falando caso caia? O edital de vocês trouxe lá de história para vocês estudar, para vocês estudarem, mais ou menos, eu não vou saber de qual aqui agora, até tem aqui no celular, poderia até pausar a aula aqui para olhar, mas não compensa. Mas são mais de 10 itens de história para vocês estudarem. Porém, a prova de história não deve ter 10 questões, devem ser 6 ou 7 questões aí de história. Tem que dar uma analisada lá no edital para a gente saber ao certo. Enfim, pode cair algo desse tema ou pode não cair. Por que eu trouxe ele como dica? Porque é o tema da formação do Estado, né? É a origem do Estado, a conquista da Paraíba. Então a gente precisa saber, antes de estudar qualquer outro tema, a gente precisa saber como que esse Estado surge, como que ele foi criado, quais as suas origens, né? Então é sobre isso que nós estamos falando. Bom, os franceses, então, eles chegam à região querendo usufruir das riquezas que ali encontraram contra os portugueses, né? Então eles chegam como piratas, como corsários à região. Ou seja, eles chegam a essa região de forma clandestina para retirar as suas riquezas. A maior riqueza que havia naquele momento era o pau-brasil. Estamos falando lá do início do século XVI. Então a maior riqueza era o pau-brasil. Os franceses, diferente dos portugueses, não tentam a dominação sobre os potiguaras. Então eles chegam ali no litoral, se deparam com esses povos indígenas e aí eles criam um sistema de escambo. Alguns de vocês aí já devem ter ouvido falar, né? O que era o escambo? Escambo, pessoal, é o nome dado à troca de produtos por alguns benefícios. Esse escambo, então, o que os franceses fazem? Eles traziam produtos da Europa sem muita relevância, sem muito poder aquisitivo, sem muito valor aquisitivo, e trocavam com os índios em troca de alguns serviços. Então os índios trabalhavam para os franceses na extração do pau-brasil, alimentavam os navios franceses para voltar para a Europa e em troca eles recebiam pequenas peças de roupa, espelhos, tintura para pintar o rosto, né? Então eram esses pequenos presentinhos, né, que chamaram de escambo, né, essa troca. Então os franceses davam produtos para os povos indígenas e os indígenas em troca davam trabalho. Diferente dos portugueses, quando chega à região tentam dominar os povos potiguaras que eram guerreiros. Eles não aceitando a dominação, eles vão criar muitos transtornos para os portugueses que chegam até a região. Tantos transtornos por terem se aliado aos franceses, quanto por baterem de frente e guerrear com os portugueses. Isso trouxe uma dificuldade para os portugueses conseguir conquistar esse território. Bom,
Então, é como se aqui nós tivéssemos dois temas para essa aula, origem e conquista. A origem, pessoal, ficou claro para vocês aí? Então, qual que é a origem da Paraíba? A Paraíba é um estado, né? Uma região. Na época que a gente está estudando ainda não era chamado de estado, era uma região. É uma região onde a sua origem data desde a origem do Brasil. Então, assim que o Brasil é descoberto em 1500, já no século XVI vem a subdivisão de capitanias hereditárias, descoberta do pau-brasil nessa região. Nós já temos aqui a capitania de Itamaracá, né, que foi o primeiro nome que a região teve. Então, se cair para vocês na prova, lá na origem do estado da Paraíba, a Paraíba pertencia a qual capitania hereditária? Aí se vier as opções lá, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, aí vocês vão marcar Itamaracá, ok? Então, aqui nós já temos uma informação importante. Se vier perguntando assim, na origem, porque para vocês concurseiros o que mais interessa é como que esse tema será cobrado, né? Então, se vier perguntando assim, na origem do estado da Paraíba, quais eram os principais povos indígenas que habitavam a região? Os potiguaras e os tabajaras, sendo os tabajaras mais ao interior, os potiguaras mais ao litoral. Outro detalhe, ambos aqui, tanto potiguaras quanto tabajaras, eles eram índios de origem cariri. Cariri era a etnia subdividida em potiguaras e tabajaras, ok? E a língua deles era de origem tupi, ok? Outra informação relevante aqui, de origem tupi. Os potiguaras, aí se vier perguntando para vocês assim, quais foram os povos indígenas que se uniram aos franceses e posteriormente aos espanhóis e holandeses contra os portugueses? Foram os potiguaras. E aí depois nós vamos chegar num ponto da aula aqui, onde os tabajaras vão apoiar os portugueses contra os potiguaras. E aí a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante aqui. Bom, então ficou entendido aqui a respeito da origem? Como que o estado, né, da Paraíba se origina? Creio que ficou claro, né? Vocês devem estar pensando assim, não, o professor está esse tempo todo da aula só nesse pedacinho do quadro aqui. A intenção é essa mesmo. Nós temos aqui, para evitar a decoreba, nós temos o método da repetição. Por exemplo, se eu perguntar para vocês assim, qual que é a sua data de nascimento? Vocês vão me responder de imediato, sem pensar muito. A minha, por exemplo, 17 de junho. Por que a gente sabe sem pensar muito? Porque nós ouvimos isso a vida toda, né? A gente fez festa de aniversário, recebeu os parabéns da família a vida toda. Se eu perguntar para vocês assim, qual que é a data do Natal? 25 de dezembro. Todo mundo já responde, porque a gente comemora isso todos os anos, né? Qual que é o dia do Réveillon? 31 de dezembro. Ninguém esquece. Então, se vocês repetirem bastante isso daqui, ó, o Brasil foi descoberto no século XVI, a origem do estado da Paraíba, era a capitania de Itamaracá, tinha os povos potiguaras e tabajaras. Se a gente ficar aqui 5 minutos de aula que seja repetindo isso aqui, vocês já memorizam e não esquecem mais. Bom, agora vamos falar da conquista. Essa conquista não foi fácil. Houveram 5 expedições. 1, 2, 3, 4, 5 expedições. Que demoraram 11 anos, de 1574 a 1585. Então, 11 anos de história para se conquistar o território da Paraíba. Bom, vamos lá. A primeira expedição, ela vai acontecer no ano de 1574. Aí, pessoal, não se preocupem com data. A data aqui é somente uma referência, tá? Somente uma referência. Essa primeira, em 1574, os potiguaras vão atacar os portugueses. Então, os potiguaras, eles pegam os portugueses desprevenidos e eles conseguem acabar com a intenção dos portugueses em conquistar aquele território. Eles estavam aliados aos franceses, ok? Então, a primeira, 1574. A segunda, em 1575. Essa de 1575, os portugueses nem chegaram à região. A de 1575, pessoal, ela foi tão mal planejada que antes mesmo de chegarem à região, eles enfrentaram turbulências no mar, as embarcações nem conseguiram chegar até a região, de tão mal planejada que ela foi.
Aí depois passaram-se 4 anos. Aí eles vêm para de 1579, essa de 1579. Eles enfrentaram uma forte tormenta. Tormenta aí, para quem tem dificuldade, né, com os nomes, é uma forte chuva, né? Então eles enfrentaram uma forte tormenta e também não deu certo. Depois nós tivemos outra em 1582. Essa de 1582 é Frutuoso. Opa, escrevi errado. O nome do... Ó, aqui embaixo, né? Frutuoso Barbosa. Ele perde o filho. Ele perde o filho em combate. E essa aqui de 1500. Aí a quinta, né? 1584. Frutuoso Barbosa volta. Juntamente com Flores Valdez. Peço desculpas aí por estar de costas, para poder escrever melhor, que senão a letra sai toda errada, né? Flores Valdez. Ele volta também com Felipe de Moura. Felipe de Moura. E aí, essa sim dá certo, eles conquistam o forte. Aí eles fundam, melhor dizendo, o forte de São Tiago e São Felipe. Filho e esposa. Ó, veja bem, foram necessárias 5 expedições para a conquista da Paraíba, que é o tema da aula. A primeira expedição foi lá em 1574, ó, no início da nossa aula, né? Os potiguaras vão atacar os portugueses e aí vão reprimir esse movimento. A de 1575, eles nem chegam à região por causa de problemas com as embarcações e com o clima, com o tempo. A de 1579, ó, demoraram 4 anos e aí no dia enfrentaram uma forte tormenta que atrapalhou os planos dos portugueses novamente. Na de 1582, Frutuoso Barbosa, ele vai a essa... Primeiro ele perde a esposa em combate, depois ele perde o filho. Então, quando a gente chega nessa quarta, que ele já havia perdido boa parte da família. E ele era, como que a gente pode dizer, insistente, né? Que ele volta de novo em 1584, talvez até por vingança, né, desses indígenas que mataram a esposa e o filho dentro dessa expedição. E aí ele volta junto com Flores Valdez, Felipe de Moura, e aí sim eles conseguem conquistar a região com a ajuda dos índios tabajaras, que eram rivais dos potiguaras. Então vamos colocar aqui, ó, os tabajaras, os auxiliares, né? Tabajaras. Bom, conquistada a região, então, somente a data de emancipação da capitania da Paraíba vai ser 1585. Então, após, né, 1584, que é a conquista, né? Então, a partir de 1584 é que os portugueses têm o domínio dessa região. Não é isso? Um fator importante também, que desencadeou esse processo de conquista. Eu deveria ter até falado disso antes, né? Foi um fato que aconteceu que ficou conhecido como Tragédia de Tracunhaém. Eu vou escrever isso aqui no quadro, deixa eu passar para o lado de cá, mas eu vou colocar a data que antecedeu as 5 tentativas de conquista do território da Paraíba. Então, ó, Tragédia de Tracunhaém, nome indígena, né? Essa tragédia de Tracunhaém foi o período em que os potiguaras invadiram um engenho de cana-de-açúcar que pertencia a um dos donatários portugueses. E aí lá eles matam muitas pessoas, foi uma tragédia realmente, foi uma chacina
que vai desencadear e vai ligar o alerta do rei de Portugal, né? Na época era Dom Sebastião, rei de Portugal. Ele olha para aquela situação e fala assim, não, nós temos que dominar esse território antes que esses indígenas acabem com toda a nossa raça, literalmente. E aí eles começam a organizar essas expedições para conquistar aquela região e expulsar os corsários franceses e também os índios potiguaras da região. Os índios que sobreviveram foram presos e escravizados. E muitos desses indígenas potiguaras que não aceitavam a dominação, eles foram mortos. Então a tragédia de Traconhaém, se cair na prova de vocês, foi o movimento que deu origem ao estopim de conquista da Paraíba. Outro fator importante. Bom, então veja bem, o que é que nós temos de informação relevante aqui no quadro sobre esse tema? O tema é Origens e Conquista da Paraíba. Vai de 1574 a 1585, 11 anos de história. Primeiro passo que vocês precisam lembrar para fazer uma boa prova. Quando vocês sentarem lá para fazer a boa prova, vocês têm que pensar assim, bom, o Brasil então é descoberto em 1500. A história da Paraíba começa a ser contada em 1574, 74 anos depois, que inicia-se esse processo aqui de conquista. Então o que havia antes na região? Povos indígenas. Quais eram? Potiguaras e tabajaras. Eles eram amigos? Não, eles eram rivais. Tabajaras era mais para o interior, potiguaras mais na região litorânea. Os potiguaras se aliaram aos franceses, porque os franceses não tentaram dominá-los. Os franceses criaram o sistema de escambo. Olha só o tanto de informação importante que vai nos auxiliar a fazer uma boa prova. Os potiguaras, por sua vez, atacavam os portugueses, porque os portugueses tentavam dominá-los pela força e matavam os potiguaras, né? Então os potiguaras contra-atacavam os portugueses também de forma violenta. Eles eram de origem cariri, falavam a língua tupi, tanto potiguaras quanto tabajaras. O primeiro nome da região era Capitania de Itamaracá. Então, sobre a origem, nós temos essas informações que estão deste lado aqui da linha do quadro. Informações importantes. Sobre a conquista, o que é que a gente precisa lembrar? Foram 5 tentativas, 4 frustradas e na quinta a união de vários comandantes, né, de exército, mais a aliança com os povos tabajaras é que conseguiram dar continuidade e conquistar o território onde hoje é a Paraíba. Outra informação importante, o que deu origem a essas tentativas de conquistas foi a tragédia de Traconhaém. Então, não podemos esquecer disso aí. A última expedição, a 5ª expedição, tinha como líder da expedição Martim Leitão. E a data de conquista da Paraíba, 5/8/1574. Então, 5/8/1574. Essa é a data, desculpa pessoal, 1575, né? 1575. Essa então é outro erro. 1585, né? Tá aqui em cima, eu tô errando. Então, ó, não se preocupe com data, isso aqui é somente uma referência, tá? 1585. Então, 5/8/1585 é a data oficial de criação da Capitania da Paraíba, de forma independente, separada de Itamaracá, ok? Então, primeiro pertencia a Itamaracá, depois passa a ser Capitania da Paraíba. Aí existe um outro momento na história da Paraíba em que a capitania passa a pertencer a Pernambuco, porque Pernambuco e São Vicente foram as 2 capitanias que mais se desenvolveram no Brasil. Então, por esse desenvolvimento e pela precariedade que estava a Paraíba naquele período, lá no século 17, né, 17, 18, nós vamos ter um período aí em que a Paraíba vai pertencer a Pernambuco até retomar a sua independência. Então, a data oficial de criação, 5/8/1585, vocês viram que eu dei uma confundida aqui, porque o 574 é o início, então dá a entender, assim, cuidado para não errar isso aqui, né? 574 é o início do processo de conquista, 585, data oficial de criação dessa capitania. Bom, nós temos somente 30 minutos de dica, o tempo é curto, né? Mas como o tema também, origens e conquistas, o que há de mais importante, de mais básico que precisamos saber, foi colocado aqui no quadro para vocês poderem fazer uma boa prova. Caso tenha restado alguma dúvida ainda, podem nos chamar lá no Instagram, o Prof. Mauro Alves,
teremos o maior prazer em atendê-lo. Então, bora prestar atenção, estudar bastante e gabaritar nessa prova. Forte abraço a todos, boa sorte no dia da prova.